Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Que alegria, logo quando chegamos aqui, eu entrei pela lateral, mas pude sentir aquilo que nós sempre já temos presenciado, a presença bendita do Senhor nesta casa. E também rever, fazia algum tempo estávamos a trabalho, né? Não trabalho secular, mas na escala em que fomos colocados, estivemos aqui na quinta-feira e hoje, aprove ao Senhor, né, que estejamos também aqui para comunicar a palavra do Senhor. Mas, queridos, o nosso pastor, ele fez alusão a algo muito importante, que às vezes passa despercebido, o valor, a autoridade das Sagradas Escrituras. E eu tenho aquele sentimento que os puritanos tinham e que Paulo também tinha, porque Paulo, quando escreveu aos Coríntios, disse: e eu, quando estive convosco, foi em fraqueza, temor e grande tremor. Ou seja, isso me faz lembrar algo que o nosso pastor também sempre disse, que não compete ao pregador falar aquilo que ele acha, mas trazer à luz a palavra bendita do Senhor. Então, o pregador ele só tem uma saída: pregar, pregar e pregar aquilo que diz o Senhor, não o que eu acho, não torcer, inventar alguma coisa, alguma alegoria, mas trazermos a verdade da palavra do Senhor. Então, nada mais a dizer sobre isso, mas realmente, meus queridos, devemos valorizar cada vez mais a palavra do Senhor. E o idioma português, a nossa língua, ela foi beneficiada com ótimas traduções. É a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante. Eu peço que os irmãos abram em Mateus, no capítulo 16, versículos 13 até o 16, onde iremos fazer a leitura da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 16, versículos 13 até o 16. A confissão de Pedro. Eu irei ler e os irmãos acompanharão no espírito de reverência e de oração. Amém? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe esta palavra em cada coração. Amém? Oremos. Senhor, aqui nós estamos mais uma vez, Senhor, e como já falamos, Senhor, e como já foi dito pelo Teu Filho aqui, acerca da importância das Sagradas Escrituras, e citamos também, Senhor, o que o apóstolo Paulo falou, que em fraqueza, temor e grande tremor, porque não podemos falar nada além daquilo que está escrito, meu Pai. Mas a nossa tarefa é tão somente sermos um vaso, um canal, para transmitirmos, Senhor, a Tua palavra, meu Pai, que se renova a cada momento. Não é como alguns querem, Senhor, torcer a palavra ao seu bel prazer, modificar interpretações. Não, meu Pai, mas o coração humano
contrito, quebrantado, é que tem que se curvar a tua palavra, meu Pai. Nesta noite, ó Deus amado, que cada palavra que vai ser dita, fora aquelas que já foram em forma de louvor, de adoração a Ti, que possa, Senhor, ó Deus, penetrar até o mais profundo de nosso ser, meu Pai. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja dada toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos, meu Pai. Este Jesus, aquele que nasceu no humilde manjedoura, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. É este o Cristo a quem nós anunciamos nesta casa de oração, meu Pai. Aqueles que estão neste santuário e aqueles que estão nos seus lares, que não puderam participar presencialmente, mas estão unidos, irmanados nesse momento, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale profundamente. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos purifique de toda maldade, de toda impureza. E que agora nossa mente, ó Pai, todo o nosso ser seja levado cativo até a sublimidade, a beleza da pessoa de Cristo Jesus, meu Pai. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Poder assentar, meus amados. O tema desta reflexão é o verdadeiro Jesus. Eu quero já de antemão dizer, longe de ter alguma pretensão de esgotar, de exaurir, afinal, quem somos nós? Eu acredito que teólogo, que nenhum pastor no mundo jamais teria essa pretensão de esgotar de A a Z acerca da pessoa de Jesus Cristo. O que teríamos para falar sobre o Senhor? Ora, entraríamos aqui na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta e até o ano que vem e sucessivamente, e ninguém conseguiria jamais esgotar tudo acerca de Jesus. Mas um tema tem que ser dado. E colocamos esse tema, o verdadeiro Jesus, baseado exatamente no texto no qual nós acabamos de ler. Por quê, meus queridos? Não é de hoje, não é da era moderna, nem na pós-modernidade, que nós estamos inseridos, vivemos nela, que as pessoas gostam de inquirir, questionar acerca dos grandes personagens. Mas, se você elencar, alistar todos os personagens históricos e importantes, nenhum causou, nem jamais causará tanto impacto quanto a pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que nós sabemos disso, da criança até aquele mais vivido, que o tempo que nós vivemos se divide em antes e depois de quê? De Cristo Jesus. E naquela época, como hoje também, tinham vários pensamentos acerca de Cristo Jesus. E quando estivemos aqui na quinta-feira, eu já dei assim já dei uma quase que introdução daquilo que iríamos falar, porque estamos aqui, prestes a celebrarmos o Natal. E não existe nada mais frustrante, irmãos, do que celebrarmos sem termos a essência, sem termos o pleno conhecimento daquilo que estamos celebrando. E muitos vão celebrar com certeza o Natal, assim como lá na frente, já no próximo ano, se o Senhor assim nos permitir, e aqueles que estiverem ainda na terra dos viventes, vão celebrar a Páscoa, mas existem duas festas, duas celebrações que são comemoradas, mas as pessoas não têm o conhecimento do que significa o nascimento daquele bebê, que não foi apenas mais uma criança que veio a este mundo, mas uma criança diferente. E também daquele que deu sua vida, como já foi dito aqui, deu sua vida por nós. E no texto, interessante, Jesus já tinha feito sinais, milagres, e ele era uma pessoa que não buscava fama, popularidade, ele era totalmente avesso a isso, tanto que quando as coisas se aglomeravam,
as pessoas começavam a apertá-lo, ele se ocultava e ia entrar em comunhão com o Senhor. Mas ele fez uma pergunta aqui, que deve ser trazida para o nosso contexto, porque o poder da palavra de Deus é esse. Ela é tão poderosa quanto foi escrita como o é hoje. No nosso tempo, no ano da graça de 2021, esta palavra tem o mesmo poder salvador. Não é um livro místico, mostra as falhas do ser humano, mostra suas vicissitudes, mas mostra também que há um Deus no céu, mas que opera na terra, meus queridos. E aqui o Senhor, chegando em determinado lugar, em Cesareia de Filipe, para ser mais preciso, interrogou os seus discípulos e disse: quem dizem os homens ser o filho do homem? E essa expressão filho do homem nos remete à sua humanidade. Nós sabemos isso, os pastores sabem, vocês sabem, Jesus 100% Deus e 100% homem. E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Vamos aqui, irmãos, pensar um pouco. Havia confusão. Não havia uma linha de raciocínio. Não havia um pensamento. E ainda hoje, se você amanhã perguntar a várias pessoas o que você acha de Jesus. Ah, foi uma pessoa exemplar. Ah, foi uma pessoa maravilhosa. Foi um grande profeta. Existem religiões, porque às vezes nós temos a ideia que somente no cristianismo, só no cristianismo, Jesus é Senhor, soberano e Salvador. Mas em muitas religiões, você consultar aí, os líderes dizem, Jesus foi um profeta, mas não o maior profeta. Jesus foi um enviado de Deus, mas não o aceitam como Salvador. E aqui vocês vejam essa miscelânea que fizeram, essa mistura. João Batista, um grande servo do Senhor. Elias, idem. E Jeremias também, outro grande profeta. Quer dizer, o pensamento era confuso. Porque Jesus não era João Batista. Jesus não era Elias. Jesus não era Jeremias. Mas eu vou lhes dizer nessa noite quem era e quem é Jesus. O Deus de Elias, o Deus de João Batista, o Deus de Jeremias, o nosso Deus, aquele que está aqui. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, naquele tempo havia este pensamento difuso, confuso, mas que precisava toda interrogação de uma resposta. Porque amanhã alguém poderá chegar para você e perguntar, por que você vai todo domingo, ou toda quinta, outro dia qualquer, por que você crê tanto? E a palavra, ela mesma diz que nós devemos saber como responder àqueles que nos questionam, meus irmãos. Ainda hoje, pessoas não têm o conhecimento nem das Escrituras, nem do poder de Deus, nem daquele que é o Verbo e se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós. Vamos falar disso tanto no passado, mas trazendo para o presente, ou seja, contextualizando. Então, tendo dito isto, meus queridos, e Jesus, diante desta resposta, ele não criticou. Não, ele não criticou, mas ele fez uma pergunta que é válida para nós. E vós? E vocês? O que dizem de mim? O que dizem? O que dizem? O que é que vocês acham? O que eu sou? O que eu represento? Por que eu estou aqui? Isso está aqui no versículo 15. E Pedro, Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, somente este versículo poderia encerrar, poderia aqui fazer uma breve oração e dizer: vamos para casa,
estaremos abençoados se cremos assim, mas temos que falar. Porque esta confissão de Pedro, ela não é apenas para aquele tempo, mas é para os nossos dias. Quem é Jesus para nós? Eu lamento muito e tenho falado em total harmonia com aquilo que o nosso pastor já falou várias vezes, porque eu vi, às vezes com termos diferentes, mas a intenção é a mesma, que as pessoas, meus queridos, ainda hoje não entendem o Evangelho. Você que foi salvo, selado pelo Espírito Santo, entenda o Evangelho, entenda a mensagem da cruz, entende que o Senhor tinha que padecer tudo aquilo. Mas me permito abrir e fechar rapidamente um parêntese. Os judeus da época do Senhor, tanto é que está escrito, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, feitos filhos de Deus. E eu me pus a estudar, pastor, e caros irmãos aqui, e a pensar, os judeus tinham uma visão romanceada, porque vejam só, como foi que Jesus entrou e foi saudado pelas pessoas? Montado num jumentinho. E aquilo me veio essa semana e não saiu da minha mente. Eu digo, eu acho que eles esperavam um homem alto, robusto, num belo de um cavalo puro sangue, entrando para acabar com as hostes romanas, com o jugo, trazendo prosperidade, derramando sangue dos opressores romanos. Mas não, Jesus entrou montado num animal que ainda hoje é tão discriminado, mas que tanta coisa já fez pela humanidade. Que o diga a jumenta de Balaão, que tantos humilham, né? Falam, mas que animais úteis à humanidade. Aí lá vem o Rei dos Reis, pastor. Ele não foi num cavalo árabe. Ele não entrou num cavalo puro sangue, mas foi num jumentinho que ele entrou naquela cidade. E as multidões que ali estavam diziam, Hosana, Hosana, aleluia, louvado seja Deus, meus queridos. Então, quando nós compreendemos o outro evangelho que Paulo disse, porque ele disse, se alguém vos anunciar outro evangelho, que não seja este, seja anátema. Aí é que eu entro com a questão da contextualização, porém sem sairmos em nada desse texto. Às vezes a nossa visão está embaçada, está equivocada. Alguns acham hoje, como no passado, que Jesus é simplesmente um despachante de bênçãos. Há muitos anos atrás, aquela emissora que eu cito, mas hoje não citarei aqui, fez uma reportagem estrondosa lá no Maracanã, quando uma seita que diz ser cristã e que opera milagres, que faz e acontece, tinha prometido que todos aqueles que usavam óculos seriam curados. Quem tem mais de 40 anos, eu acho que 45 anos, vai lembrar desse episódio. Foi o Maracanã, ficou lotado. Aí, resultado, foi gente pegando óculos, quebrando, jogando, porque o líder disse, faça isso porque Jesus vai fazer. Só que ele esqueceu que Jesus é soberano, meus irmãos. Jesus tem poder para tudo, mas Jesus faz segundo a sua soberana vontade. Pai, Filho e Espírito Santo. E resultado, tiraram sacos de óculos quebrados, jogados. Aí uma senhora foi entrevistada e a reportagem que já perseguia e muitos evangélicos naquele tempo, disse, aí, como está a sua visão? Não, eu pensava que vinha para cá para receber a bênção, mas não recebi, estou do mesmo jeito. E depois o próprio líder dessa seita foi interrogado e disse, se o senhor não usa óculos, comigo não funcionou. Meus amados,
Isto é um equívoco. Mas se fosse apenas um equívoco, mas tem sido a derrota para muitos, porque tem uma visão deturpada, errônea, acerca das Escrituras, acerca do Evangelho e acerca do Cristo verdadeiro. Jesus não veio para tornar as pessoas saudáveis, não. Mas pastor, ele não curou? Curou e cura ainda hoje, quando ele quer, sim. Diretamente ele cura. Eu já presenciei isso, mas ele cura por meio da medicina, ele trata do nosso corpo, quer que tratemos do nosso corpo, que é santuário do seu Santo Espírito, meus amados. Mas quando a prepotência entra, quantas pessoas que eu tenho encontrado dizem, eu não vou tomar nada porque eu não acredito, eu acredito só em Jesus. Ora, quer dizer que quem vai ao médico não acredita em Jesus? Nós acreditamos em Jesus, mas está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus, meus irmãos. Nós devemos ter a visão bíblica e não a visão enfatuada, orgulhosa. Eu fiquei imaginando essa semana e trouxe à minha mente a visão de Jesus entrando ali naquele jumentinho e as pessoas talvez pensando, é essa figura aí? É essa pessoa que vai nos libertar? Que coisa mais humilhante! Os imperadores, os governadores entram em cavalos bonitos, de raça. Jesus entrou montado no jumentinho. Jesus nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, ressuscitou para a nossa salvação. Louvado seja Deus. Esta é a fé que nós devemos ter, meus irmãos, porque senão seremos mais um no meio de uma multidão de cristãos nominais com uma grande frustração. Mas eu esperava que Jesus fosse me dar uma casa nova. Eu esperava que Jesus fosse me dar um carro todo ano. Jesus não é despachante de bênção, não, irmãos. Ele é a bênção maior de todas. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele abre portas, sim. Ele cura, sim. Ele liberta, sim. Mas sabe por que Jesus veio aqui? Para nos salvar. Para nos salvar da perdição eterna, irmãos. É esta mensagem que igrejas como essa e como outras que igrejas que ainda prezam pela palavra bíblica estão tentando resgatar e que muitos, infelizmente, não querem dar ouvidos, porque querem palavras agradáveis. É aquele famoso, deixe de sofrer. Pare de sofrer. Já passei em tantos cantos. E veja aquela placa, pare de sofrer. Mas Jesus disse, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio nessa noite. E Jesus está perguntando pela sua palavra, quem vocês dizem que eu sou? As crianças, é claro, não têm um entendimento, mas devem ser ensinadas pelos pais. Sim. Não tenho nada contra os presentes, os mimos, aquilo que vai ser feito, muito pelo contrário. Mas as crianças devem ser ensinadas que Jesus não é Papai Noel. Jesus é Jesus, aquele que morreu pelo resgate das nossas vidas. E que nossa oração sacerdotal disse, daqueles que tu me deste, Senhor, nenhum eu perdi, a não ser o filho da perdição. Ou seja, aquele que já estava preparado, aquele que não tinha parte com o Senhor, sim, ele se perdeu, não fazia parte do povo de Deus, mas sobre você paira o Espírito de Deus e da glória, o Espírito do Senhor. E o Senhor, pela sua palavra, e aquilo que me inquieta, irmãos, porque eu estou me perguntando também, quem é Jesus para mim? Será que é apenas aquele que quando eu estou numa necessidade peço? Está escrito, pedi e dá-se-vos-á. Mas também está escrito, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós priorizamos Deus, quando nós priorizarmos o reino do Senhor, Deus vai nos abençoar. E nós vamos poder dizer, como está escrito,
Já fui moço e hoje sou velho. Hoje eu posso dizer mais do que alguns aqui, né? Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Louvado seja Deus, meus queridos. Passaram os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Esta palavra é pertinente sim, pastor. É pertinente sim para a igreja congregacional. Quem nós pensamos de Cristo Jesus? Jesus não é aquilo que os judeus esperavam. Até mesmo os discípulos, após Jesus ter sido crucificado, trancaram-se com medo dos judeus. Mas Jesus pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. Aleluia. E quem não lembra aqui daquela passagem dos discípulos lá no caminho de Emaús? Eu sempre digo que sempre temos um Emaús pela frente. Quem nunca passou por esse episódio? De ficar de cabeça baixa. Nem todos os dias são iguais, não é verdade, meus amados? Nem todos os dias você está assim, para cima. Mas tem dia que você está cabisbaixo, está ali dizendo de onde me virá o socorro. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, o teu socorro virá do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Mas os discípulos no caminho de Emaús, vamos imaginar que fosse daqui para Cabedelo, caminhando, e Jesus tinha ensinado, tinha falado tudo, que iria padecer na mão das autoridades, tinha falado tudo. Tinha resumido aquilo que foi e seria o seu ministério. Mas de repente deu um apagão. E Jesus se aproxima dos discípulos. Vejam como são as coisas. E Jesus disse: o que é que está acontecendo com vocês? Você não sabe acerca de Jesus? Operou maravilha, fez isso, fez aquilo. Mas hoje já é o terceiro dia. E nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. Aleluia. Eu me emociono, irmãos. E sempre me lembro daquele hino que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sabe por que o nosso pastor sempre prega aqui? Porque Cristo vive e nós podemos crer no amanhã. Sabe por que eu estou aqui pregando? Porque Cristo vive e eu posso crer no amanhã. Louvado seja Deus. Então que este Natal, com ou sem pandemia, com ou sem maremoto ou terremoto, das crianças até os anciãos dessa igreja, que nós possamos celebrar, seja em casa, seja no templo do Senhor, mas celebremos a vida, vida plena, vida com abundância. E a vida com abundância não consiste na riqueza do homem, mas consiste na riqueza maior que se chama Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Essa é a riqueza maior, meus irmãos. Eu pedi a Deus, quando o pastor nos escalou para estarmos aqui na quinta, e hoje eu digo: Senhor, como vai ser as últimas participações minhas este ano, e no ano que vem voltaremos, se Deus assim o permitir, e tocar no coração do nosso pastor, estamos prontos para trazer todo o conselho de Deus, mas eu quero dizer a esta igreja avivada, cheia do poder de Deus, vamos em frente. Tudo vai passar, o mundo vai passar, a concupiscência do mundo vai passar, as autoridades passam, reis passaram. Eu vinha na minha mente aqui com uma série de celebridades, até para trazer os personagens do passado. Eu digo: não vou nem citar não, porque todos sabem, não é aula de história não. Mas todos eles passaram, deixaram sua marca, morreram. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Isso é Natal, irmãos. Porque eu estou quase que concluindo. Como é que alguém morre, irmãos? Se nascer. Jesus nasceu numa humilde manjedoura. E veja que diferença do evangelho da prosperidade. Numa humilde manjedoura, o nosso Cristo nasceu. Louvado seja Deus. Passou por tudo. A palavra diz que Ele foi tentado em todas as coisas. Padeceu tudo. Teve cansaço, teve fome, teve sede, mas nunca pecou. Mas foi tão humano quanto você. E como um teólogo disse, mais humano ainda. Mais humano ainda. Foi contado com os malfeitores, crucificado.
mas ao terceiro dia nem a morte pôde retê-lo. Aleluia! Eu fazia, onde eu era pastor, lá em Mamanguape, a convocação. Quando chegar Natal, eu dizia, prepare-se para a Páscoa, né? As duas grandes festas da cristandade. Natal, anunciamos o nascimento. A Páscoa, que virá com a graça de Deus, a morte e a ressurreição. E nós sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Finalmente, meus queridos, quem é Jesus para você? Richard Umbra já partiu para a eternidade. Ficou cerca de 13 anos ou mais preso nas prisões comunistas. E eu tive o privilégio ainda de ouvi-lo pessoalmente. E eu me lembro bem que ele pediu para tirar os sapatos, porque ele ficou tão ferido, pastor, ele ficou tão ferido mesmo, que ele tinha que dormir sobre pedras de gelo. Imagine, num país que já era frio, mas a maldade era tão grande dos comunistas, que ele tinha que dormir em cima de blocos de gelo. E ele tinha uma sensibilidade muito grande, e ele pediu permissão até o pastor para tirar os sapatos, e tirou. E ele disse que uma vez perguntou, Senhor, quem és tu, Senhor? Falando do seu sofrimento, falando do seu padecimento, falando da sua luta. Ele estava preso como Paulo e tantos outros têm sido ao longo dos séculos presos, irmãos, por amor a esta palavra, por amor ao Evangelho. Mas sabe o que foi que mudou toda a vida dele e que o fez ficar mais firme ainda? Ele recebeu uma resposta, mas não aquela que ele esperava. Jesus não veio a ele e disse, eu vou lhe tirar daqui a 2 dias, 10 anos, não. Jesus, isso tem um testemunho dele, disse, quem é você? E ele conta, meus irmãos, contava que ele já está na eternidade, que ele começou a chorar, que a partir daquele momento ele não pedia sequer nem para sair mais dali, mas pedia a graça do Senhor, a presença do Espírito Santo naquele lugar. Lugar frio em todos os aspectos, frio, doentio, mas ele sentia a presença do Espírito Santo naquele lugar. Porque ele, quando perguntou, Senhor, onde tu estás? Quem tu és? E Jesus, ele disse que escutou certa vez, audivelmente, quem é você? Ou seja, a tua identidade, lembre-se quem você é. E aqui eu quero dizer para cada um, jovem, adulto, ancião, quem é você? Não para o mundo, não para a sua família, mas lembre-se quem você é em Cristo Jesus. Jesus perguntou, quem diz ser o Filho do Homem? Jesus foi mais do que um profeta, mais do que um grande homem. Não foi um mártir, não foi um exemplo. Ele foi e é e será sempre o Salvador de todos os pecadores. E que para tanto o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar de pé nesse instante. Poderia aqui falar ainda muito mais, mas eu vou ficar, meus queridos. Eu prefiro obedecer à voz interna do Espírito do Senhor e orar. Com a permissão, claro, do nosso pastor, vamos orar a Deus nesse instante. Em seguida estaremos passando a palavra. Amém? Senhor nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus. Nós não merecemos nada, Senhor. Deus amado, quantos estão aí se preparando, Senhor, para celebrarem o Natal, mas um Natal, Senhor, carnal, sem Cristo, onde o aniversariante, o celebrante não está presente. E nós temos lá no Apocalipse aquela passagem que diz, eis que estou à porta e bato. E eu faço um apelo agora, Senhor. Se tem alguém aqui, Senhor, que ainda não tinha
ou não têm o claro entendimento que Jesus, Ele cura o corpo, sim, Ele cura, Ele liberta. Porém, Senhor, a maior cura que Jesus fez foi nos transportar do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, Senhor. De tal forma que o teu Filho, o apóstolo Paulo, disse: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do teu amor, Senhor? Porque Cristo nos justifica, Cristo nos santifica. Aleluia. É a Trindade trabalhando, Senhor. Porque tu queres, Senhor, como a nossa irmã falou aqui, Senhor. A criação te louva, te exalta, meu Pai. Mas tu criaste o homem, a tua imagem e a tua semelhança, Senhor. Não porque tu tinha alguma solidão, meu Pai, não é isso. Mas porque tu criaste o homem para o louvor da tua glória, meu Pai. E agora nós vemos pessoas, até teólogos, Senhor, querendo dar uma nova interpretação às Escrituras. Querendo, Senhor, inventar coisas que não têm respaldo nenhum na tua palavra. Senhor, nos livre de todo mal. Nos livre do liberalismo teológico, meu Pai. Eu rogo, Senhor, pelo teu servo, por cada oficial desta igreja, por cada membro congregado, nos livre do mal, Senhor. Que nós possamos, Senhor, beber da água que Jesus disse àquela mulher: se tu soubesses quem te pede, aleluia. Se tu soubesses, igreja, se nós soubéssemos, Senhor, que Jesus está realmente aqui e Ele dá água, Ele é o pão da vida, aleluia. Deus, abençoai cada família aqui representada. Que nós possamos ter uma visão plena, Senhor. E que no Natal, independente de termos iguarias na mesa, ou um jantar singelo, simples, ou nada, mas quem tem Jesus tem tudo, meu Pai. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Fica com esta igreja, Senhor. Fica com este povo que se chama pelo teu nome, Senhor. Porque nós, se servíssemos a João Batista, a Jeremias ou a Elias, não teríamos, Senhor, salvação ou esperança dela, meu Pai. Mas nós servimos ao Deus vivo, ao Cristo, ao Messias, ao ungido, aquele que entrou no jumentinho, Senhor. Sim, num jumentinho, meu Pai, naquele animalzinho, meu Pai. Mas está escrito, aleluia, todo joelho se dobrará perante o Senhor. Louvado seja. E a rainha Vitória dizia, Senhor, que esperava um momento de debruçar-se, de ajoelhar-se perante seu Senhor, para colocar a sua coroa de rainha perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ti, meu Pai, seja dada toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Que nós celebremos o Natal verdadeiro, não o Natal da falsa luz, não o Natal das bebedices, das glutonarias, mas o Natal em Cristo, por Cristo e de Cristo Jesus, Senhor. Graças te damos por tudo, no nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Eu passo a palavra para